Hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de amamentação. E se você não está conseguindo amamentar ou não conseguiu amamentar por algum motivo, fica até o final desse vídeo, pois esse vídeo pode te ajudar em alguma coisa. Assim que minha bebê nasceu, ela já nasceu com aquele reflexo, né, de sucção. Pra quem não sabe, eu tive uma cesárea, então a gente ainda tava naquela sala, acho que era uma sala de observação pós-cesárea. Não sei se era bem esse nome. E a enfermeira viu, né, que ela tava com esse reflexo e já veio pôr ela no meu peito, né, deduziu que ela tava com fome. E eu achei que ia fazer o encaixe e ia ser só alegria. Só que não, né? Gente, ela colocou a Maitê no meu peito e a Maitê ficava mordendo meu peito e chorava. Mas ela não pegava, não mamava. Mordia, 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 mordia e se irritava. E aí eu achei, e a enfermeira até falou também, falou, olha, deve ser porque seu leite ainda não desceu, mas fica tranquila, daqui a pouco seu leite desce, ela vai mamar, vai ser só alegria. Mas a gente foi tentando no decorrer do dia pra ela não ficar com fome, né? Quando foi de noite, que eu fui pro quarto, de tarde, na verdade, eu chamei a outra enfermeira do plantão pra falar que, né, dessa dificuldade que eu tava tendo. E ela chamou a médica veio, nada. Veio o pessoal do banco de leite, nada, gente. E meu peito já tava ficando todo ferido. Só que eu achei até então que era normal, porque minha mãe já tinha me falado que doía muito a primeira vez que o bebê fosse mamar, enfim. Então eu já tava meio que esperando, né, essa dor. E eu continuei tentando, tentando. Quando foi de madrugada, eu já não tava suportando mais, gente, que tava doendo muito, tava uma dor insuportável. Aí a médica veio de novo e falou, olha, eu acho que é melhor a gente entrar com a fórmula, por enquanto, e até seu peito você dar uma descansada, vai passando o próprio leite do peito, na ferida, que já tinha, até então, né, nesse horário, assim, de madrugada, já tinha descido meu leite, já tava até vazando, gente, eu tive muito, muito, muito leite. E aí vai passando o próprio leite no peito, no bico, e vai tentando, né? E aí eu fiz isso, dei uma descansada. Depois, durante o dia, no dia seguinte, eu fui tentando de novo, mas acontecia a mesma coisa. Ela mordia meu peito, dava aquela mastigada e não resolvia. E até fui a fono pra ver se ela não tinha língua presa, alguma coisa, e tava tudo ok. Ela só não queria mesmo. Então, o que que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, meu peito já tava empedrando, gente, de tanto leite que tava. E aí eu peguei e fiz aquela massagem e fui tirando o leite, coloquei na madeirinha e tentei ofertar, porque nessa hora ela já tava com fome, ela não pegava meu peito empedrando cada vez mais. Peguei e ofertei na mamadeira. Gente, ela mamou, tadinha, muito. Ela mamou assim com aquela vontade, dava pra ver que ela tava com fome. E aí eu falei, pensei comigo, eu vou continuar tentando dar o peito, mas se ela não pegar, tira na bombinha, coloco na mamadeira e dou pra ela. Beleza. Comprei bico de silicone, comprei a pomada, que é a lanolina. Eles passaram pra mim, né, na receita do hospital, falaram que era muito boa. Realmente melhorou muito as feridinhas que eu tive, né? Feridinhas não, meu peito ficou literalmente na carne viva. Mas nada fazia, gente, essa menina pegar o meu peito. Nada fazia, nada fazia. E o que acontecia? Cada vez mais que eu tirava o leite na bomba, mais produzia leite. Então, meu peito ficou literalmente desse tamanho, todo empedrado, doendo, mas eu ainda não tinha tido febre. Então, pra meu bebê não ficar com fome, eu continuava tirando, mesmo empedrado daquele jeito, e sabendo que ia produzir mais e dando pra ela. Aí eu fazia as massagens. Só que, gente, é aquilo. Leite, quanto mais você tira, mais produz. Não tem o que fazer. É o ciclo, né? E aí eu ia fazendo isso e tentando, né? Como eu disse, eu comprei o bico de silicone. Eu fiz tudo, gente, que eu podia fazer. Colocava na boca dela, nada, nada, nada. Aí, o que aconteceu? Começou a me dar febre. Começou a me dar um febrão de 39, 40 graus. Aí eu peguei e fui no médico, no postinho aqui perto de casa. A médica olhou e falou assim, minha filha, seu peito está ao ponto de dar um abscesso. Ela falou, olha, já tá inviável essa situação. Já tá inviável. O ideal agora é você ir fazendo as massagens. Ela não me passou leite não. Ela não me passou remédio pra secar. Falou assim, vai fazendo as massagens e entra com a fórmula. Só que, gente, eu não aceitava. Eu não queria entrar com a fórmula. Eu queria continuar ofertando meu leite. Eu não aceitava, gente. Não aceitava de jeito nenhum. Porque eu sentia que eu era menos mãe por isso. Eu me sentia a pior mãe do mundo, sabe? Essa era a sensação que eu tinha naquele momento de ter que dar fórmula pra minha filha. E eu continuei nessa situação, mesmo com febre. Comecei a tomar um antibiótico. Gente, a Maitê não tá aqui mais porque eu tive que deixar ela com o papai. Mas, enfim, eu vim pra casa depois disso e eu tinha ainda um estoque de leite congelado que eu tinha tirado. Então eu ofertei por mais uns 2 dias esse leite e depois eu tive uma consulta com o pediatra da Maitê, que era uma mulher, né? E no dia, gente, por coincidência, assim, ou não sei se é padrão, ela me perguntou como que tava sendo minha amamentação. E, gente, eu já tinha chorado muito, muito nesse dia, porque eu tava me sentindo péssima. Eu olhava pra minha filha, eu
eu pedia perdão, sabe, pra ela, porque eu queria muito estar tendo aquele momento de conexão com ela e infelizmente eu não conseguia. E fora baby blues, pós-parto, vocês sabem, né, gente? A mulher fica tudo muito mais sensível. Enfim, e aí eu falei pra ela, expliquei, né, toda a situação da mastite, né, que eu tava tendo. E aí ela falou pra mim que ela tinha passado pela mesma situação. Que ela não conseguiu amamentar por outro motivo, na verdade ela tinha feito uma cirurgia antes de engravidar. Isso impossibilitou ela de amamentar. Contou o relato dela, não vou contar tudo, mas ela contou o relato dela, me mostrou as fotos do filho dela, que é um menino lindo, saudável hoje em dia. E ela também me mostrou um texto que uma jornalista da Globo, chamada Fernanda Gentil, postou no Instagram dela sobre amamentação. Eu vou deixar provavelmente em alguma parte aqui do vídeo, ou se eu não deixar, eu deixo o link na descrição do vídeo pra vocês entrarem e ler, vocês que estão passando pela mesma situação. E, gente, esse texto mudou a minha forma de ver a amamentação, a maternidade e, consequentemente, mudou a minha vida, sabe? Tudo que eu tava sentindo ali naquele momento. E eu lembro que eu fui pra casa me sentindo abraçada. Então, depois desse dia, né, no mesmo dia, na verdade, eu já pedi uma lata de fórmula pra Maitê e iniciei a amamentação única e exclusiva com fórmula. Eu me senti abraçada por aquela médica, eu me senti abraçada quando eu li esse texto, e eu quero que você, que tá passando pela mesma situação que eu, também se sinta abraçada. O que essa médica me disse é que nós não deixamos de ser mães porque a gente tá dando fórmula. Hoje, pra mim ter um momento de conexão com a minha filha que eu achava que eu só teria se eu amamentasse unicamente, exclusivamente no peito, eu dou um banho de chuveiro com ela, eu tenho esse contato pele a pele com ela. Quando eu vou dar a mamadeira, eu olho nos olhos dela, a gente tem aquela troca de olhares. E é perfeito dentro das nossas possibilidades, gente, dentro da nossa realidade, sabe? É perfeito dentro da minha realidade. Então, hoje eu vejo que eu seria menos mãe se eu insistisse em algo que claramente não estava fazendo bem pra minha filha. Minha filha não ficava 100% sustentada, e eu não ficava 100% bem pra cuidar dela. Eu ali com aquela febre, me arrastando pela casa, passava o dia inteiro no quarto com ela, não conseguia fazer nada, porque juntava os pontos da cesárea mais o meu peito. E aí sim eu tava falhando como mãe. Então hoje ver a minha filha saudável, gordinha, ganhando peso, bem, ela sente fome, eu sacio aquela fome dela, aquilo me dá força, aquilo me dá uma motivação e me mostra que eu tava errada sobre tudo que eu disse anteriormente. Então, pra finalizar, o que eu posso te dizer é, primeiramente, você não está sozinha, tá? Assim como você e assim como eu, tem muitas mamães que passam pela mesma situação, também não conseguem amamentar somente com o peito, tem que entrar com a fórmula. E você não é menos mãe por isso, tá? Cada mãe faz o que é melhor pro bebê, cada mãe faz o que é melhor pra si. E é isso que importa, a gente tem que estar bem pra poder cuidar dos nossos filhos, pois eles precisam da gente, principalmente nessa fasezinha RN, que é maravilhosa, e a fase que o bebê mais precisa do colo, mais precisa do cuidado. Então, se a gente não tiver bem pra cuidar do bebê, não adianta nada, gente. Gente, se tem uma dica que eu posso dar pra vocês não se comparem, principalmente na internet. Eu me comparava muito com blogueiras famosas que têm uma vida completamente diferente de nós, mães, que vivemos a maternidade real, que não temos rede de apoio muitas das vezes. Então, viva a sua maternidade. Não fique se comparando tanto com blogueira quanto com amigas, familiares. Cada maternidade é única, cada bebê é único. E se vocês gostaram desse conteúdo e querem mais relatos, como por exemplo o meu relato de parto, podem comentar aí embaixo que eu trago pra vocês. Um beijo no coração e tchau!